Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari. Hoje nós vamos falar sobre números racionais. Nos números racionais, especificamente hoje, vamos falar um pouquinho sobre as frações e sobre os números decimais. Já tivemos algumas aulas sobre esses assuntos. Hoje vamos ver mais algumas questões sobre eles. Roda a vinheta! Fração. Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Então, nós temos aqui um exemplo de fração. Quando a gente escreve uma fração, nós escrevemos um número em cima, colocamos uma barra de divisão e escrevemos outro número embaixo. O número de cima, ele é chamado de numerador. E o número que está abaixo da barra, ele é chamado de denominador. Vamos ver agora como que a gente faz a leitura de frações. Nós temos algumas regrinhas para ler a fração da maneira correta. A primeira delas é quando o denominador é menor que 10. Lembrando, o denominador é o número de baixo da fração. Então, nós temos estas situações aqui, se ele for menor que 10. Se ele for 2, eu vou ler meio. Se ele for 3, lerei terço. 4, quarto. 5, lerei quinto. Se for 6, eu vou ler sexto. Se for 7, é sétimo. Se for 8, oitavo. E se for 9, eu lerei nono. Vamos ver, então, alguns exemplos. Se eu tiver esta fração aqui, o número de cima eu leio normalmente como 1. O número de baixo, como ele é menor que 10, eu vou procurar nessa tabela. Como que eu devo ler o 4? Eu devo ler como quarto. Então, eu lerei como 1 quarto essa fração. Outro exemplo. Em cima eu tenho 5, embaixo eu tenho 8. O número de cima eu leio normalmente como 5 e o número de baixo eu procuro nessa tabela. Eu vou ler como oitavo. Então, a maneira correta de eu ler é 5 oitavos. Por que aqui eu coloquei o S? Porque eu tenho mais que 1 no número de cima. Quando o número de cima é 1, eu coloco no singular o denominador. Quando o número de cima é maior que 1, o denominador deve ser colocado no plural. Aqui é 1 quarto e aqui são 5 oitavos. Então, é assim que nós vamos fazer a leitura se o denominador for menor que 10. Porém, eu tenho outra situação. Se o denominador for uma potência de 10. Como assim, professora? Se o denominador for 10, eu leio décimo. Se ele for 100, eu vou ler centésimo. Se ele for 1000, milésimo. Se ele for 10.000, é décimo de milésimo. Se ele for 100.000, centésimo de milésimo. Se ele for 1 milhão, é milionésimo. E assim por diante. Mas nós não vamos utilizar números tão altos assim. Então, esses aqui são suficientes para nós aprendermos por enquanto. Vamos então ver alguns exemplos. Se eu tiver esta fração, o número de cima é 7 e o número de baixo é 10. 10 eu devo ler como décimo. Como o número de cima é 7, eu vou ler como 7 décimos. Próximo exemplo. Eu tenho em cima 21 e embaixo eu tenho 10.000. Em cima eu vou ler 21 mesmo e 10.000 eu vou olhar aqui na tabela. Como que eu devo ler? Décimo de milésimo. Então, é 21 décimos de milésimos. Eu tenho ainda uma terceira situação, que é a seguinte. Quando o denominador é maior que 10, mas não é uma potência de 10. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler o numerador normalmente e, em seguida, o denominador será acrescido da palavra avos. Atenção, é avos e não avós, tá? Não tem acento. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu tenha 14 no numerador e 20 no denominador. Eu vou ler o numerador normal como 14
E o denominador eu vou ler como 20 e acrescentar a palavra avos. Então, ficará 14, 20 avos. É assim que eu leio essa fração. Outro exemplo. Em cima eu tenho 9, embaixo eu tenho 83. Percebam que o 83 é um número maior que 10, mas não é uma potência de 10. Então, eu vou acrescentar a palavra avos à leitura do denominador. Então, o de cima é 9 e o de baixo é 83. Então, eu vou ler 9, 83 avos. E assim eu posso ler qualquer fração. Ok? Nós temos as 3 regrinhas. Se for menor que 10, se for uma potência de 10 e se for um número que não é menor que 10 e que também não é uma potência de 10, basta acrescentar a palavra avos. Ok? E como que eu represento uma fração? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu tenha essa fração, 1/4. Essa fração significa que eu peguei um inteiro e dividi ele em 4 partes. O número que está no denominador é a quantidade de partes iguais que eu vou dividir o todo. Então, eu representei desta forma. Eu coloquei como um retângulo, mas eu poderia usar qualquer forma que eu quisesse. Eu poderia desenhar um quadrado, um círculo, desde que eu conseguisse dividir em partes iguais, ok? Então, eu peguei e dividi em 4 partes, que é sempre o que está no denominador é que me diz em quantas partes eu devo dividir. Dividi em 4 partes. O numerador, ele vai me dizer qual parte que eu vou tomar desse todo. Nesse caso, ele está me pedindo para pegar apenas uma parte. Então, assim fica a representação geométrica dessa fração. Uma parte de 4 partes que o todo foi dividido. E essa fração aqui, a leitura correta é 1/4. Vamos ver uma outra fração. Eu tenho essa aqui, 5/8. Significa que eu vou pegar o todo e vou dividir em quantas partes? Olha aqui, ó, vou olhar o denominador, vou dividir em 8 partes. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das 8 partes que eu dividi, eu vou pintar 5 delas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu representei geometricamente essa fração. Significa que de 8 partes, eu pintei 5 delas, que é o que eu tenho aqui. E a leitura dessa fração é 5/8. Faz um exemplo. 3/6. Eu vou pegar o todo e vou dividir em 6 partes. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 6 partes, eu pintarei apenas 3. 1, 2, 3 partes. E aqui está a representação geométrica de 3/6, que é a leitura correta desta fração. Ok? Vamos, então, para os números decimais. Números decimais são números racionais não inteiros, ou seja, que possuem uma vírgula, como, por exemplo, 0,9, 1,82, 3,125, 5,08. São alguns exemplos de números decimais. Mas onde os números decimais aparecem? No nosso dia a dia, nós vimos números decimais em muitas situações. Vou colocar algumas delas. Por exemplo, quando vamos à feira, temos lá o preço dos alimentos. Olha aqui, a melancia, 9,50, quer dizer, R$ 9,50. O mamão, 3,75, R$ 3,75 e assim por diante. Todos esses preços estão sendo representados por números decimais. Quando a gente vai pesar algo, né? No caso aqui, estou pesando as laranjas, né? No caso de algum lugar que ela esteja sendo vendida por quilo. Então, aqui, ó, esse peso da laranja deu 1,045. Quer dizer que deu um pouco mais que 1 quilo de laranjas. Esse também é um número decimal. Quando a gente vai ao mercado e tem aquelas placas de ofertas também, normalmente essas ofertas todas são representadas por números decimais. Quando a gente vai medir a nossa altura, a altura de uma pessoa, nós temos sempre
aqui nesse caso, esse menino mede 1,83 metros. Quer dizer que ele mede 1 metro e 83 centímetros. Esta vírgula aqui, ela transforma este número num número decimal. Quando chegam aqueles boletos para pagar em casa, da conta de telefone, luz, gás, água, né? Nossos pais sempre recebem todo mês esses boletos. Normalmente, no valor a pagar, nós também temos eles representados através de números decimais. Em todos esses exemplos, os números decimais utilizados, eles aparecem representam quantidades não exatas. Então, por exemplo, 1,83 é um número não exato. O número que vem antes da vírgula, ele é a parte inteira. E o número que vem após a vírgula, ele representa a parte decimal. Então, todos os números decimais são divididos dessa forma. Antes da vírgula é a parte inteira e após a vírgula é a parte decimal. Agora, como que nós fazemos para ler esses números decimais? Vamos aprender, então? Então, nós temos o seguinte, temos a vírgula separando o número, ok? Tá aqui a minha vírgula. Antes do número vem a parte inteira, que pode ser uma unidade, uma dezena, uma centena, uma milhar, né? Posso ter qualquer número aqui. Após a vírgula, eu tenho a parte decimal. Na parte decimal, eu tenho décimos, centésimos, milésimos e posso ter mais casas decimais também. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha esse número representado, 5,19. Como que eu leio esse número da maneira correta, né? O 5 aqui eu vou ler como 5 inteiros, porque ele está na parte inteira. E o 19, eu vou ler como 19 centésimos. Por quê? Porque é a última casa decimal onde o número está posicionado. Então, a leitura correta aqui é 5 inteiros e 19 centésimos, porque o meu número acabou na classe aqui dos centésimos, na casa dos centésimos. Vamos ver outro exemplo. Vamos supor que eu tenha agora este número aqui. Eu tenho 34 na parte inteira e tenho apenas 5 após a vírgula, que está na casa dos décimos. Então, a leitura correta desse número é 34 inteiros e 5 décimos, porque o meu número terminou na casa dos décimos. Então, 34 inteiros e 5 décimos. Mais um exemplo. Vamos supor que eu tenha esse número aqui. Parte inteira, 8. Parte decimal, 374. Então, nesse caso, eu tenho 8 inteiros, 374 o quê? Milésimos, porque o meu último número terminou na casa dos milésimos. Então, a leitura é 8 inteiros e 374 milésimos. E dessa forma, nós podemos fazer a leitura de qualquer número decimal. E era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula. Bye, bye! Agora preciso sair correndo para preparar a próxima videoaula de vocês. Tchau, tchau!